Gente, que a paz de Jesus, nosso divino mestre, ele possa estar conosco. O capítulo dessa noite que a gente vai abordar é intitulado por André Luiz Em Seu Benefício, que nos leva a uma série de reflexão se a gente tem lutado a favor da gente, as nossas atitudes estão indo ao nosso encontro ou estão indo contra a nós mesmos. Então, a gente vai fazer essa reflexão desse capítulo de hoje, que é o capítulo 6, pensando dessa maneira. O que eu tenho feito em meu benefício no meu dia a dia? Ou será que eu tenho feito coisas que estão mais me desarmonizando do que propriamente contribuindo pela minha paz, pela minha saúde, tanto física, quanto mental e quanto espiritual? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o slide que acabou saindo, vamos lá. André Luiz, no primeiro parágrafo, ele coloca assim: não se agaste com o ignorante. Certamente não dispõe ele das oportunidades que iluminaram o seu caminho. Então, olha que interessante. O quanto a gente é capaz, né? Isso é uma afirmativa de André Luiz muito clara, muito evidente, mas o quanto a gente é capaz de entender com aquele que às vezes está embaraçando a nossa vida, entender que aquela pessoa está fazendo isso ou está agindo dessa maneira porque é ignorante verdadeiramente ou não. Será que a gente é capaz de saber fazer uma distinção entre a ignorância, a má vontade e a implicância propriamente dita? A gente só consegue estabelecer essa distinção se a gente tiver um pouco de empatia e a gente também tiver a capacidade de ouvir a outra pessoa, de perceber que é empatia, né? Senão a gente não vai saber se ela não está me entendendo porque ela é ignorante, ou porque ela tem má vontade, ou só porque ela está querendo me provocar de alguma maneira. Então, para a gente não se agastar diante de uma situação complicada com uma outra pessoa, a gente vai ter que estabelecer essa distinção. É bem verdade que mesmo que a pessoa queira nos provocar, o bom é a gente entender que a melhor coisa é a gente não se agastar. De qualquer maneira, nunca se agastar. Mas a gente estabelecer essa distinção, até para a gente poder ir ao encontro e ajudar, se possível for. Porque muitas vezes a pessoa ignora uma outra forma de viver, que é uma outra forma melhor, mas ela também não está nem um pouco afim de aprender com você alguma coisa. Ela não está afim de fazer uma troca com a vida. Então, sem dúvida nenhuma, nunca se agastar. Mas entender também se o outro quer auxílio ou não, esperar a hora oportuna e ajudá-lo a sair de um processo de ignorância. Mas respeitando, se a pessoa não quiser, aceita. Porque nós também recebemos o convite de Deus inúmeras vezes na nossa própria existência e em outras vidas, e a gente preferiu ignorar o caminho correto. Então, entenda, nunca se agastar, mesmo que ele seja uma pessoa ignorante em relação ao assunto, diante da problemática, ou se é por provocação, ou se é por má vontade. Mas não se agaste, porque talvez ele não recebeu as oportunidades de iluminação que nós recebemos. Ele talvez ainda não teve essa oportunidade de amadurecer. Recebeu as oportunidades, mas às vezes se fechou, ou às vezes ainda não recebeu de verdade. Evite aborrecimento com as pessoas fanatizadas. E nós estamos vivendo um período de polarização. Estamos encontrando muitos fanáticos pela nossa vida. Fanáticos, às vezes religiosos, fanáticos políticos, fanáticos ideológicos, fanáticos de diversas formas. Então ele diz: evite aborrecimento com as pessoas fanatizadas. Por quê? Porque elas estão cegas. Todo fanatismo gera uma cegueira. Então evite se aborrecer, evite contendas. Procure silenciar. Às vezes o silêncio é a melhor resposta. Então evite aborrecimento com as pessoas fanatizadas. Permanecem no cárcere do exclusivismo e merecem compaixão como qualquer prisioneiro. Estão aprisionadas e acorrentadas? Estão aos extremos.
aos extremos do seu fanatismo, seja ele de que vertente for. Então, evite, principalmente nos momentos de hoje, onde nós estamos vivendo uma sociedade que está se mostrando muito violenta, muito violenta. Eu não vou dizer que ela esteja mais violenta. Hoje a gente está menos contido, então a violência está saindo de forma mais à vontade. Então, evite isso pelo nosso próprio bem, pelo bem dos circunstantes e o bem da pessoa. É uma caridade. Não se perturbe com o malcriado. É difícil a gente não se perturbar com uma pessoa que nos ofende, mas não se perturbe. O irmão intratável tem, na maioria das vezes, o fígado estragado e os nervos doentes. Mas se preocupe, eu penso dessa maneira e vejo essa colocação de André Luiz dessa maneira. Se preocupe se a gente é malcriado em algum momento. Se preocupe com a nossa malcriação, porque às vezes a gente é malcriado. Então se preocupe com a nossa malcriação e não com a malcriação dos outros. Ele deve ter as razões dele e eu também tenho as minhas quando sou malcriado. Porém, entenda que nós precisamos consertar os erros que estão em nós. Os únicos erros que nós podemos consertar, o único mal que a gente pode fazer correção verdadeira são os erros e o mal que habita dentro de nós. Porque os erros e o mal que habita dentro do outro fica a cargo do outro. Porém, se eu conserto um caminho, eu ajudo ele a entender que há essa possibilidade de consertos. Então, eu estou dando uma contribuição positiva para ele, para a sociedade e para mim mesmo. Tá? Então, isso é de suma importância para a gente dentro do nosso contexto existencial. Procure verificar se aquilo que está me incomodando eu tenho também. Ampare companheiros inseguros. Insegurança é uma coisa muito ruim. E todos nós já tivemos inseguranças em alguma coisa da nossa vida. E como foi constrangedor para a gente aquela insegurança? Então, ampare o companheiro inseguro. Talvez não possua o necessário quando você detém excessos. Então, às vezes, a pessoa está vivendo uma insegurança que nós já vivemos em outras ocasiões, só que agora aquilo ali para a gente é problema equacionado. Então, se você já passou por aquele caminho, sabe da dificuldade que é, ampare aquela pessoa para que ela possa passar com mais suavidade. Principalmente se a gente não passou com tanta suavidade. Então, hoje a gente está detendo excessos de experiências nessa área. Então, vamos auxiliar aqueles que estão começando a sua trajetória e apresentam inseguranças em determinadas áreas que nós já superamos. Manda a lei que os nossos talentos sejam usados. Manda a lei de que aquilo que temos nós devemos. Então, se a gente já tem essa experiência, a gente deve àqueles que se encontram na retaguarda. É da lei do progresso que aquele que tem mais ajude ao que se encontra na retaguarda. Não se zangue com o ingrato. Provavelmente é desorientado ou inexperiente. O sentimento de gratidão é próprio, é peculiar às almas que têm uma consciência mais dilatada. Então, a gente não deve se zangar com aquele que ainda não consegue agradecer pelas mínimas coisas da sua vida. Ele ainda não consegue entender que nós todos somos devedores da misericórdia do Pai. Estamos reencarnados aqui por misericórdia e não por méritos. Então não se zangue com o ingrato, ele ainda não se conscientizou desse patamar evolutivo. Mas sim, ajude ele a compreensão desse momento da vida dele. Espera aí que eu saí do slide, gente. Vamos lá. Ajude ao que erra. Seus pés pisam o mesmo chão. E se você tem possibilidade de corrigir, não tem direito de censurar. Muito será cobrado a quem muito foi dado. Então, hoje, aquilo que eu já tenho pode ter sido granjeado através de erros e acertos, com certeza. Então, ajude aquele que está errando naquele ângulo que você já acertou, porque nós pisamos o mesmo chão. Ou seja, hoje eu estou ajudando ele a sair de uma situação embaraçosa, a se reerguer do solo. Mas amanhã posso eu ser o caído na beira da estrada e que vou precisar das mãos dele, porque neste ângulo da existência
Ele é mais experiente do que eu. Então é nisso que a gente tem que pensar. Desculpe o desertor. Ele é fraco e mais tarde voltará à lição. Como nós também, quando nós deixamos algo para trás, desertamos, nós um dia teremos que voltar para recapitular a lição. Então, desculpa ele, porque você também precisa desse desculpa. Auxilie ao doente, agradeça ao divino poder o equilíbrio que você está conservando. Esqueça o acusador. Ele não conhece o seu caso desde o princípio. É verdade, muita gente às vezes acusa a gente, mas não sabe o quanto que a gente já lutou para tentar sair daquela situação. Da mesma forma as outras pessoas também. Perdoe ao mal. A vida se encarregará dele. Ou seja, se aqueles que te atiraram a pedra, se você não abaixar para pegar a pedra, o dono da pedra um dia vai ter que voltar, não vai? Então a vida se encarrega dele. Agora, se você pega a pedra e tenta revidar, a pedra passa a te pertencer. Então é isso que nós precisamos entender. É preciso, para que o ciclo do mal da terra seja banido, para que o mal da terra seja banido, nós precisamos encerrar o ciclo do mal. Porque cada vez que revidamos o mal com o mal, nós perpetuamos o mal na terra. Para ter a terra com um novo panorama e para podermos nos beneficiar, para sermos bons para nós mesmos, nós precisamos quebrar a corrente do mal e fazer prevalecer a corrente do bem no planeta Terra. Então, se nós queremos corrigir o mal, sejamos nós pessoas boas para com todos, sem distinção, mesmo com aqueles que não são bons conosco. Então, gente, em nosso benefício, porque a lição desse capítulo do Agenda Cristã, ele fala em seu benefício. Se a gente quer o melhor para a gente, que a gente dê o melhor para a vida, para que, através da lei de ação e reação, a vida me devolva também o melhor. Então, essa era a reflexão da noite para todos nós, para a gente dormir pensando sobre isso, em nosso benefício, o que a gente pode fazer. Então, muita paz, muita luz para todos vocês, que vocês tenham uma semana permeada pelo amor e pela paz do nosso Mestre Jesus. Muito obrigada a todos. Que assim seja para você também. Obrigada.